Bem-vindos de volta ao canal Chronotalk. Nesse episódio sobre materiais usados na confecção de relógios, eu vou falar sobre o titânio. Fique ligado. Pois bem, o titânio é um material bastante usado hoje na confecção de relógios, tanto caixas como braceletes, e que oferece algumas características bem peculiares e diferentes do tradicional aço, principalmente pelo fato de que hoje ele consegue oferecer uma aparência que não é mais aquela aparência do titânio um pouco mais antigo, que era mais acinzentado e que não permitia que você tivesse superfícies polidas e brilhantes. O titânio é um metal com densidade de cerca de 4,5 gramas por centímetro cúbico, o que faz dele mais ou menos 60% mais leve que o aço inox utilizado nos relógios. Além de tudo, ele não é alergênico, ele é antimagnético e é totalmente inoxidável. O fato dele ser um material leve e altamente resistente à oxidação faz dele um material quase perfeito para relógios de mergulho ou outros tipos de relógios esportivos, porque além da resistência ser ideal para o contato com água salgada, normalmente relógios de mergulho precisam ser grandes para resistir à pressão da água, e o fato do titânio ser mais leve faz com que ele seja bem mais confortável de ser usado. Por isso não é raro você ver grandes relógios de mergulho feitos em titânio. Isso inclusive traz à tona uma certa polêmica de quem fez o primeiro relógio de titânio na história. Existem, na verdade, é sempre um assunto polêmico, porque a relojoaria é cheia de histórias diferentes e conflitantes de quem foi o primeiro em alguma coisa. Por exemplo, boa parte da literatura diz que a IWC foi a primeira a fazer um relógio todo em titânio em 1980, mas e diz que foi no mundo inteiro, não só na Suíça. Porém, existe um relógio clássico que, aliás, é um sonho de consumo meu, já passei perto de poder ter um, mas nunca consegui, que é o Seiko Diver 600 metros, o Professional 600 metros, famoso com calibre 6159, que foi lançado em 1975 e já utilizava caixa de titânio, e a razão era justamente pelo fato de ele ser um relógio de mergulho profissional, que ia ter contato constante com água salgada por tempo indeterminado, ia ser usado como uma ferramenta, ou seja, totalmente negligenciado em termos de cuidados com limpeza e tal, e o fato dele ser bastante grande. Esse relógio que eu estou falando, você já está vendo aí um insert dele, é o famoso Tuna, é o Tuna original. Ele chama Tuna porque o formato da caixa com essa proteção, que eles chamam de shroud em inglês, ela faz com que ele fique parecendo uma lata de atum, aquelas latinhas de atum, que também você deve estar vendo um insert agora. Por isso, em inglês, eles deram esse apelido de tuna can, ou seja, latinha de atum, por causa do formato dele. Ele é um relógio bastante grande e o titânio ajuda muito a reduzir o, o desconforto de se utilizar um relógio tão grande assim no pulso. Outra vantagem do titânio, não é uma vantagem muito importante, mas muita gente que tem relógios em titânio percebe isso, é que por ser um material com baixa condutividade térmica, você tem a sensação de que ele não é tão gelado no contato com a pele. Quando você coloca imediatamente um relógio de titânio, ele parece que ele não está tão gelado, ele parece um material mais quente. Na verdade, ele está na mesma temperatura que tudo que estiver naquele ambiente, mas por conta da baixa condutividade térmica dele, ele não dá essa sensação de que é gelado no pulso.
curiosamente, apesar de todas as vantagens técnicas do titânio, o que mais faz apelo mesmo ao consumidor é o fato de ser um relógio, um material muito tecnológico, um material aliado ao automobilismo, com suas origens na indústria aeroespacial, então é um material high-tech. E ele ainda assim ele atrai mais o consumidor pelo fato de ser um material high-tech do que realmente por suas vantagens técnicas. Uma coisa importante de se dizer a respeito do titânio é que, embora ele seja um material em geral com melhores características mecânicas que o aço, ou seja, ele em geral ele é mais resistente mecanicamente do que o aço, ele só é mais resistente a determinados esforços. Porque, por exemplo, a resistência mecânica dele a risco, que a gente chama tecnicamente de dureza, tá? No jargão técnico de resistência de materiais, dureza é a capacidade de um material de resistir a riscos, tá? Não é a capacidade dele de resistir ao dobramento, ou resistir à compressão, ou resistir ao estiramento. Dureza é unicamente a capacidade de resistir a riscos. E alguns tipos de titânio usados são até mais moles que isso, ou menos duros do que isso. Alguns ficam em torno de 180 Vickers, o que é uns 30% a menos do que a média do aço inox utilizado no relógio, o que faz do relógio de titânio mais fácil de ser riscado. Então isso é uma... quem tem relógio de titânio sabe disso, que na verdade ele risca relativamente fácil. Tá? Infelizmente, apesar dele ser um material, num geral, mecanicamente mais resistente, mas a dureza, pelo menos do tipo de titânio que é utilizado para relógios, ainda é um calcanhar de Aquiles, porque ele realmente risca fácil. Importante mencionar que existem dois tipos de titânio utilizados em relógios, e para quem é mais ligado vai reparar que até a aparência dos relógios hoje em titânio é diferente daquela aparência dos relógios da década de 80 e 90 ou até início dos anos 2000. Por quê? Porque nessa época o titânio utilizado era o titânio grau 2. O titânio grau 2 ele não é considerado uma liga de titânio, ou seja, ele é titânio puro. Ele faz parte da categoria do titânio comercialmente puro. E a aparência desse titânio grau 2 é aquela aparência bem acinzentada, e normalmente ele recebe um acabamento jateado ou escovado, porque você não consegue dar brilho nele. Mesmo que você tente dar brilho no polimento, ele não brilha, ele simplesmente não brilha. Ele fica uma aparência bastante opaca, bem feio. Não adianta, e bastante irregular. Não adianta você tentar dar brilho num titânio grau 2, porque você simplesmente não consegue. O outro tipo de titânio utilizado na indústria relojoeira, que é o titânio mais utilizado de uns 10 anos para cá, começou a ser utilizado com mais frequência, ou até 15 anos para cá, é o titânio grau 5. O titânio grau 5, ele não é titânio puro, ele já é uma liga de titânio. O titânio grau 5, ele imediatamente se difere pela aparência. Ele não é tão acinzentado quanto o titânio grau 2. Ele também não é tão brilhante quanto o aço inox, mas ele, de relance, ele até se confunde com o aço inox às vezes, porque ele tem uma aparência bem mais clara, menos acinzentada, e ele permite que você dê brilho, que você execute superfícies polidas com aquele polimento espelhado, brilhante. O titânio grau 5 também é conhecido como TI6AL4V. Esse nome vem do fato da liga possuir 6% de alumínio e 4% de vanádio. Esses componentes são os principais que fazem com que ele tenha características bem diferentes do titânio grau 2. O titânio grau 5 ele é consideravelmente mais resistente que o titânio grau 2 em quase todas as suas características mecânicas. Por isso que, inclusive, ele é um titânio muito comumente usado na indústria aeronáutica. O titânio hoje não é um material tão caro
como material bruto em si, mas o que torna ele um pouco caro ou que torna pelo menos um relógio em titânio mais caro do que o seu equivalente em aço, é a dificuldade de fabricação, a dificuldade de conformação, seja por usinagem ou por prensagem, das peças brutas. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo. Não se esqueçam de deixar o like, comentem com os amigos, convidem eles para se inscrever no canal e fiquem ligados. Até a próxima.